todos. Eu fiz uma lista imensa aqui para não deixar de saudar todo mundo, mas claro que eu vou deixar de saudar, né? Mas, em nome das pessoas que eu vou mencionar, eu quero agradecer quem está aqui do lado de dentro e o povo que está do lado de fora. Então, saudar o Edson Hell, né, que representou aqui o Cidadania. Saudar o Paulo Landim, nosso líder de governo na Câmara Municipal. Saudar esse menino que eu tenho o maior respeito e carinho e sei que vai ser uma grande liderança da esquerda paulista e brasileira, Guilherme Bianco. Muito obrigado por você estar aqui. Saudar a minha amiga de tantas jornadas de construção do Partido dos Trabalhadores na região, nossa vereadora Miriam. Muito obrigado também pela sua presença. Mauro Bianco, nosso presidente do PCdoB de Araraquara, em nome dele, do Aguinaldo, saudar todos os partidos que estão conosco nessa jornada, fazer uma saudação também aqui ao Ademir. Eu não vou conseguir saudar todos, mas saudando o Ademir, saudando o Edenilson, saudando o Ricardo e o Renato, nossos herdeiros políticos do nosso imortal Adalto Scartoelli, saudar também o Dilton, saudar o Dudu, saudar o Queiroz, saudar o Ângelo, que é uma alegria ter você aqui, Ângelo, porque muita gente da universidade, muitos companheiros e companheiras da academia foram importantes para nós nessa campanha. E saudar o Guilherme, nosso deputado estadual de Franca, da nossa região. E claro, eu deixei para o final para saudar a Tainara, Guilherme, porque eu não tive a oportunidade ainda de fazer uma saudação pública à Tainara após a eleição dela, né? A Tainara, ela é para nós uma liderança em ascensão, que hoje consegue uma imensa vitória, que é se eleger tão jovem, de forma tão precoce, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No último sábado, eu estava numa carreata com a Tainara, e há 8 anos atrás, em 2014, eu estava numa carreata com a nossa querida deputada Márcia Lia, e a Tainara estava na calçada, na Mas Filho, que é uma avenida grande aqui. A Tainara estava na calçada balançando bandeira, militando na calçada. Eu falei: Tainara, há 8 anos atrás você estava aqui segurando bandeira, defendendo as nossas candidaturas, e hoje você está aqui comigo, liderando uma carreata. E eu quero confessar, Guilherme, que em momento algum eu tive dúvida da eleição da Tainara. Mas naquele sábado eu já contava a Tainara como deputada estadual, pela força da sua campanha, pela capacidade que ela teve de liderar um processo eleitoral evidente, e a gente diz isso o tempo todo. A Tainara é a construção de um coletivo, isso nos orgulha muito. Nós formamos um coletivo político, Nós formamos um coletivo que acreditamos em sonhos, um coletivo que acredita na construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade sem preconceitos, de uma sociedade de igualdade de oportunidades. Então nós somos um coletivo, e esse coletivo ele constrói lideranças que expressam esses sonhos, expressam esse projeto político. A Tainara é fruto dessa construção coletiva. Talvez ela seja, nas últimas décadas, para nós aqui de Araraquara, a expressão mais genuína de uma construção coletiva. Porque uma menina que se elege vereadora em 2016, quando um tsunami passou sobre nós na esquerda e passou sobre nós no PT.
ela se elege vereadora. Eu vou dizer para você que vou fazer confissões aqui hoje. Num sábado, em 2016, nós também tínhamos feito uma carreata, e depois da carreata, aquela coisa de carreata que vai até o fim do dia, a gente tinha arrumado um lugar para a gente comer. A gente estava sentado comendo, e uma companheira do PT falou assim: que pena que em 2016 nós não vamos conseguir eleger nenhuma mulher para a Câmara Municipal. Eu disse a ela: você está redondamente enganada. Amanhã as urnas vão dizer que Araraquara terá uma mulher vereadora. Claro, nós tínhamos muitas candidaturas fortes, mas eu dizia que a Tainara, no sábado, já estava eleita vereadora. E ela se elegeu vereadora com 20 anos, sendo a primeira mulher negra a ter um assento na Câmara Municipal de Araraquara. E ela fala pouco, mas eu falo muito disso, porque para mim é uma diferença. Em 2016, ela não havia terminado a sua graduação de Direito, já tinha passado na ordem. Ela já tinha sido aprovada no exame da ordem em plena graduação. O que mostra o seu potencial e a sua dedicação. Ela é focada. Quando ela foca, ela busca, ela se dedica, ela não dorme, ela não se alimenta direito, ela busca aquilo que ela acredita. E foi disso que fez dela, em 2020, a vereadora mais votada. Outro dia eu falei, Guilherme, a vereadora votada falaram assim: não, mas a mulher mais votada não. Então eu falei, vou mudar. Em 2020, ela foi a parlamentar mais votada de Araraquara. E olha que as urnas se abriram, eu tinha certeza de quem seria a deputada em 22. Porque com a força que ela saiu das urnas em 2020, seria impossível a Tainara não liderar uma candidatura a deputada estadual em 22, fruto de uma construção coletiva. Então, eu fiquei muito feliz com a votação dela. Nós projetávamos que ela seria eleita, mas não projetávamos que ela teria a avalanche de votos que ela teve, né? Claro que isso se deve muito a esse coletivo que esteve com ela durante toda a campanha, a esse coletivo que se dedicou, que acreditou, né, que respirou a candidatura da Tainara. Se deve à votação do Haddad e ao Lula no estado de São Paulo, né? Se deve ao coletivo de companheiras e companheiros dessa região que garantiram a ela uma votação expressiva fora de Araraquara, na micro-região e na macro-região. Mas tudo isso se deve porque nós temos uma jovem mulher negra com capacidade de liderança, com capacidade de representar um projeto, com capacidade de aglutinação. Portanto, Tainara, faço aqui publicamente uma saudação a você como alguém que nós acreditamos que vai nos ajudar a construir um projeto coletivo. Cada vez mais nós temos que acreditar na construção coletiva. Ninguém é capaz de transformar essa sociedade que não for pelo coletivo. Ninguém é capaz de transformar sonhos em realidade se não for pelo coletivo. E se eu posso, publicamente, te dar um conselho, enquanto deputada eleita, sempre aprenda. Toda vez que você tiver dúvida, aprenda que a política é a arte de juntar e nunca de espalhar. As vitórias políticas se dão quando nós aprendemos a juntar e aglutinar e nunca espalhar. E é esse o desafio que está colocado para nós nesse momento tão difícil da história brasileira. Nós temos que ter clareza, e eu dizia isso, Guilherme, numa plenária que eu fiz junto com o Fernando Haddad, lá no Cauim, em Ribeirão Preto, e eu dizia, uma plenária imensa que nós fizemos, muito representativa, que nós tínhamos que entender e fazer a leitura política correta do momento que nós estamos vivendo. E as urnas abertas no dia 2, elas trouxeram à tona, e nós temos que aprender a fazer essa leitura, um Brasil que nós não queremos ver, mas que nós temos
saber enxergar. Aquilo que saiu das urnas é muito ruim se nós pensarmos a construção de um projeto de país. Mas nós que temos a capacidade de liderança, e todos nós que estamos aqui temos capacidade de liderança, seja na nossa comunidade, seja no nosso local de trabalho, seja no coletivo que nós participemos, nós temos que ter a coragem de olhar e enxergar e construir a resposta para aquilo que as urnas nos darão. O Brasil vive um profundo processo de transformação, infelizmente, uma transformação ruim, porque nós vimos parlamentares que defendem o desmatamento, a invasão de terra indígena, que defende a grilhagem, que defende a exploração das riquezas naturais dos povos originários, ter mais voto do que os ambientalistas. Nós vimos parlamentares que publicamente defendem o fascismo terem mais voto do que aqueles que defendem o humanismo. Nós vimos parlamentares que defendem a afronta às instituições terem mais voto do que aqueles que defendem a democracia. Nós vimos a expressão da xenofobia, do racismo, da homofobia, do machismo institucionalizado tendo voto nas urnas, e aqueles que defendem a construção de um país igualitário tendo menos votos nas urnas. Nós temos que ter coragem de olhar de frente esse Brasil que está sendo construído. E mais que olhar de frente, nós temos que ter a coragem da construção política para que esse projeto de nação seja derrotado para o bem das futuras gerações. Para o bem das futuras gerações. Nós não queremos que as crianças de hoje cresçam num país onde cada cidadão ande com uma arma na cintura e se sinta no direito de fazer justiça pelas próprias mãos. Nós não queremos que as crianças de hoje cresçam e se tornem adultos num país onde o mundo inteiro tem vergonha desse país porque não respeita o meio ambiente, não respeita os índios. Um presidente da república que publicamente se declara canibal de gente, comedor de carne de índio, comedor de carne humana. Esse é o sinal que está sendo dado para as futuras gerações, e esse sinal precisa ser derrotado. Derrotado politicamente. Coube a nós, quem tem fé, acredite em Deus, que coube a nós a missão divina. Quem acredita em destino, coube a nós o destino. Quem acredita em missão histórica, coube a nós a missão histórica de estarmos nesse momento na história brasileira com capacidade de pensamento, de organização, de liderança, para que a gente impeça que o Brasil vá ao encontro e abrace o fascismo. É isso que está em disputa nessas eleições. Nós iniciarmos um processo de desfazermos tudo aquilo que começou a ser construído em 2013, em 2014, em 2015, ratificado em 2018, que nós achávamos que era uma onda, mas que 22 mostrou que não é uma onda, é um projeto de país que está em construção. Um projeto de país que flerta com o fascismo, que flerta com o desrespeito, que virou uma pária aos olhos do mundo, que perdeu o respeito internacional. Nós não estamos, portanto, como já foi dito aqui, apenas diante de mais uma eleição. Nós estamos diante de uma missão, e nós temos que ter clareza do nosso papel. Nós precisamos derrotar o Tarcísio. Não é porque o Tarcísio caiu de paraquedas e não sabe nem a escola que ele vota. Isso é pitoresco. Isso chega a ser engraçado.
Mas não é engraçado o pitoresco, a charge, ter a votação que teve nas urnas em São Paulo? Isso não é piada. Isso mostra que tem muita gente no estado de São Paulo, muita gente alinhada com o pensamento do Bolsonaro. E o que é pior, e digo isso sem medo de errar, muita gente hegemonizada pelo bolsonarismo, que é pior que o Bolsonaro, que é maior que o Bolsonaro. Bolsonarismo representa essa concepção de mundo que eu acabei de falar. O bolsonarismo hegemoniza setores que sequer entendem no que é que eles estão votando. Não porque não tenham capacidade de reflexão, mas porque se movem por um sentimento do anti, o sentimento do oposto, sem fazer a reflexão naquilo que estão votando, naquilo que estão construindo. Nós precisamos derrotar o Tarcísio, porque nós precisamos derrotar o bolsonarismo. Nós precisamos derrotar essa concepção machista, essa concepção misógina, liderada por um presidente que é covarde perante os homens, mas que é valentão perante as mulheres. De um presidente que faz chacota com nação quilombola, que faz chacota com os negros, com as negras. De um presidente que tem coragem de achincalhar as mulheres haitianas, no pior, são mulheres e são negras. De um presidente que zombou com a vida do povo brasileiro em plena pandemia. É isso que o Tarcísio representa. É isso que ele representa. E é por isso que ele precisa ser derrotado em São Paulo. E por que aqui em São Paulo nós oferecemos para derrotar o Tarcísio o melhor candidato que nós poderíamos apresentar? Nós apresentamos, de forma antagônica ao que o Tarcísio representa, o melhor ministro da educação da história da República Brasileira. Nós apresentamos o filho de imigrantes, que se dedicou, que trabalhou, que se superou, que venceu desafios e conseguiu entrar na melhor universidade pública da América Latina. Que, formado por essa universidade, mais uma vez se superou e se tornou professor universitário da própria casa que ele formou. Nós estamos apresentando, para derrotar o Tarcísio, um prefeito de São Paulo que foi vítima de uma onda conservadora que a cidade de São Paulo viveu, que projetou as políticas públicas, hoje vivenciadas pelos melhores países da Europa, que criou uma agenda para São Paulo, que é a agenda hoje Agenda 21, agenda legitimada para o século 21. O Haddad é o melhor candidato, é o mais preparado. Ele representa a construção de um Estado que seja justo, que seja humano. Portanto, São Paulo pode ser a maior potência do Estado de São Paulo, pode ser a potência mais rica, mais sólida, mas esse Estado também tem que ser justo, tem que ser humano e tem que ter políticas públicas inclusivas. E por fim, para nós que somos do interior, eu fiquei feliz com o resultado de Araraquara nessas últimas eleições. Evidente que fiquei. E por mais que a gente se fiscalize e sabe que eleição é vitória, como pode ser derrota, e que as vitórias de hoje, se a gente não cuidar, serão derrotas amanhã. É assim, infelizmente, a política, a disputa institucional. Mas confesso que fiquei envaidecido com o que as urnas falaram aqui em Araraquara. Mas quero dizer a vocês que eu não me conformo nas análises políticas das pessoas dizerem assim: o problema da gente ganhar a eleição é o interior de São Paulo.
Isso me gera um incômodo imenso, porque eu sou caipira do interior. Eu fui criado no interior de São Paulo. Eu aprendi a fazer política no interior de São Paulo, eu aprendi a militar na política no interior de São Paulo. Foi o interior de São Paulo que fez um moleque de periferia, de igreja, se eleger vereador, se eleger prefeito por 4 vezes. Me tornei deputado estadual nominal, a figura pública mais votada da história dessa cidade. Presidi o meu partido. Então eu não posso aceitar que digam que o problema da construção de um sonho, de nós vivemos num Estado mais justo, ou de nós colaborarmos para a construção de um Brasil mais justo, que o problema seja o interior de São Paulo. É muito difícil ouvir isso. Da mesma forma que é difícil ouvir isso, quando a gente faz análise política, a gente tem 2 reações. Ou a gente se conforma e deprime, ou a gente se organiza e reage. Na minha vida, eu prefiro sempre me organizar e reagir. E se organizar e reagir nesse momento pressupõe organização. Nós não vamos construir a vitória do Haddad e do Lula no estado de São Paulo se nós não tivermos organização. E quando eu pedi, Tainara, para que você nos lidere em Araraquara e região, nesse momento tão difícil da nossa história, é porque eu quero que você utilize toda a legitimidade que a urna te deu para que você organize o nosso partido e organize uma frente capaz de reverter esse processo eleitoral. E quero dizer aqui, Guilherme, também estão com muita força política. Quero dizer a você, Paulante, e a todas as lideranças que estão aqui, eu até perguntava para o Mauro, nós que já somos mais calejados, eu dizia assim: Mauro, são 3 sábados até as eleições. O Mauro olhou para mim e falou: são 3. E a gente já tem rodagem, um entendeu o que o outro queria falar. Eu quero dizer a vocês, são 3 sábados. Nós temos, Tainara, Guilherme, que organizar uma imensa plenária de macro-região em Ribeirão Preto, que a gente coloque lá centenas ou milhares de pessoas de todas as cidades da região, e tem que ser no próximo sábado, para que a gente organize toda a frente que está conosco, para que a gente vá em cada cidade da região de Ribeirão Preto e a gente vire voto, a gente reverta esse cenário que está colocado. E para nós, Tainara, Paulo e Guilherme, o penúltimo sábado, nós temos que fazer outra plenária da micro-região aqui em Araraquara. E colocar centenas de pessoas, e aí esse local aqui tem que ficar pequeno, nós temos um local maior. Centenas de pessoas, para que a gente faça um grande arranque de reta final. E em política, esqueçam, e quero que vocês me ouçam, e aqui, com toda a humildade do mundo, de quem já ganhou a eleição: não existe bala de prata em processo eleitoral. Não existe o coelho que vai sair da manga. O que existe é capacidade de dialogar. A gente vira voto, primeiro, não é agredindo quem votou do outro lado. Se a gente não tiver humildade para conversar e convencer, nós não viramos voto. A gente tem que achar quem votou do outro lado. Nós temos que achar quem está indeciso. Isso é na conversa. É na conversa. É conversando que a gente vira voto, que a gente muda, que a gente balança as opiniões. É fazendo que as pessoas raciocinem. Outro dia eu conversava, porque um amigo meu me falou uma frase e eu fiquei pensando. O bolsonarismo, ele tem uma metodologia, e ele usa as redes sociais para isso, que é ele fazer com que a pessoa forme a opinião. Ele nunca dá a opinião.
quem sou eu do ponto de vista da compreensão da psique humana para falar qualquer coisa aqui? Mas pela lógica faz sentido. Eu dizia, então tá bom, então vamos usar o mesmo método. Vamos pegar o Bolsonaro hostilizando as mulheres do jeito que ele hostiliza. Vamos perguntar para o amigo que está votando no Bolsonaro, falando assim, você quer isso para tua mãe? Você quer isso para tua irmã? Você quer isso para tua esposa? Você quer isso para as mulheres que você conhece? Se você não quer, então por que você está votando em alguém que agride mulheres desse jeito? Você quer que o teu filho aprenda na escola que as pessoas têm o direito de querer comer carne humana? Vamos perguntar, você acha que é isso que o teu filho tem que aprender? É isso que você acha que as crianças têm que aprender? Não, não é. Então por que está votando? Nós temos que conversar. E eu penso que a conversa olho no olho, ela é insuperável. Mas hoje nós temos o advento das redes sociais. Se tem uma coisa que quando eu cheguei na campanha do presidente Lula, junto com o deputado Rui Falcão, que nos deram a missão de coordenar a comunicação da campanha presidencial, tá bom. Bolsonaro nas redes, o que? Os robôs do Bolsonaro, que impulsionam mecanicamente fake news, isso nós não queremos. O Bolsonaro nas redes, que cria perfil falso. Se você perguntar bom dia para o perfil, você vai ficar lá o bom dia o resto da vida. Esse também nós não queremos. Então tá. O orgânico do Bolsonaro nas redes, nós temos 10 partidos. Nós temos todas as centrais sindicais. Nós temos todos os movimentos sociais do Brasil. Nós temos todos os artistas, cantores, intelectuais, lideranças populares, todos do nosso campo. Como que nós podemos perder na rede para robô e para perfil falso? É impossível, nós não perdemos. A gente perde se a gente não tiver lá. Aí nós criamos uma máxima que é a seguinte: quer ganhar a eleição? É rua e rede. É rua e rede. Então, se nós temos que olhar nos olhos e conversar com as pessoas e convencer as pessoas do que é o Bolsonaro e o bolsonarismo, nós temos que estar nas redes também, perguntando, levando a reflexão. Não adianta agredir. Eu vou terminar minha fala aqui, a vocês, também vocês dois que serão deputados a partir de março. Eu uso uma metáfora que eu quero repetir aqui e parar a fala. A imprensa ficava perguntando como que nós vamos enfrentar o Bolsonaro no debate religioso, no debate de valores, de costumes, nas fake news. Eu dizia assim, vou fazer uma metáfora voltando à Idade Média. É como se fosse uma tribo viking que aprendeu a combater no pântano, e lá eles sabem guerrear. E aqui está a planície. Se nós entrarmos no pântano, nós perdemos a guerra, porque lá só eles sabem combater. Então a agressão, o bate-boca, a violência nas redes é o pântano. Nós nunca vamos ganhar o debate deles. Nós vamos ganhar se nós trouxermos para a planície. E a planície, a gente discutir a inflação, o desemprego, a fome, a pobreza, a pandemia, a banalização da violência, as armas, a agressividade. Aí nós não perdemos o debate. Quando nós chamamos para a racionalidade, nós não perdemos o debate. E eu encerro aqui a minha fala deixando esse desafio. Nós podemos mudar o cenário político no interior de São Paulo, porque eu não posso acreditar que o interior de São Paulo, que elege parlamentares jovens que sonham como Guilherme Tainara, o interior de São Paulo, que já nos deu a oportunidade de nós
os partidos progressistas governarmos 52% da população. Eu não posso aceitar que o interior de São Paulo, que produziu tantas políticas públicas, que produziu a capacidade da agricultura familiar combater a fome, de fornecer alimento barato, o interior de São Paulo, que foi capaz de democratizar a educação, o interior de São Paulo, que foi capaz de elaborar políticas públicas transformadoras, o interior de São Paulo, e aí eu reivindico Araraquara, que foi capaz de enfrentar o Bolsonaro na pandemia, mostrando como é que se salva vidas, como é que valoriza a ciência. Esse interior de São Paulo não é conservador, ele não é conservador. O que nós temos é que conversar, é dialogar, é respeitar a cultura do povo do interior e conversar respeitando essa cultura. Esse é o nosso desafio. E se nós nos organizarmos, Guilherme e Tainara, se nós fizermos essa imensa plenária em Ribeirão Preto e pedirmos para cada liderança e de cada cidade que for lá, nós organizarmos esse diálogo em cada cidade da nossa região. Se nós repetirmos aqui na nossa micro uma reunião desse tamanho ou maior que essa, e pedimos para que cada companheiro e cada companheiro que vier aqui organizar uma ofensiva de diálogo em cada cidade, nós vamos vencer as eleições. E vencendo as eleições, nós vamos pôr o Haddad no Palácio dos Bandeirantes. E vencendo as eleições, nós vamos colocar o presidente Lula para liderar um imenso movimento de reconstrução do Brasil, de reconstrução de um projeto de nação, onde o Brasil cresça economicamente, mas também seja justo, seja igualitário. Mas nós vamos colocar o presidente Lula para liderar um imenso projeto para que a gente mostre ao povo brasileiro que esse país não está vocacionado aos valores do fascismo, que a gente possa fazer o esgoto voltar para o esgoto, a luz ser a luz, e para que a gente possa ser um país que lidere a construção de um projeto de igualdade de oportunidades em toda a América Latina. Que a gente construa um projeto que dialogue com a África, no diálogo Sul-Sul, porque essa é a nossa vocação. Um país que balize a construção de novas relações internacionais. Mas para isso, nós temos que ganhar as eleições no Brasil. Esse é o nosso desafio. Quis Deus, a história, o destino, que nós estivéssemos aqui, e nós não podemos declinar dessa missão que nos foi dada. E essa missão nos foi dada, nós vamos cumprir, e será Lula presidente e Haddad governador. Obrigado, gente, pela presença de todos vocês, foi uma alegria. Agora a gente vai ter um somzinho aqui.